amigos do Like a New Home Blog. Hoje estamos aqui com mais um Mães no Canadá, mês 2 de fevereiro de 2018 e antes de começar, eu já gostaria de agradecer quem participou, quem se inscreveu no canal lá no YouTube vendo o primeiro vídeo do ano. E vou tentar manter esse projeto com vídeos, que eu acho uma coisa diferente, que eu ainda não tenho no blog. Então vai ser legal pra gente trocar umas ideias aí sobre os nossos assuntos de maternidade no Canadá. E o segundo tema, então, do ano, e o segundo tema do projeto, é no que nos baseamos para criar nossos filhos no Canadá. Eu acho que a base viria do sentido de conceitos de diretrizes. Criar filhos, né? É uma coisa muito complexa. Até que você tenha os filhos, você não... Eu acho, pelo menos, que é difícil entender o quanto engloba, assim, né? Quantas coisas diferentes, quantos desafios, quantas coisas boas, claro. Acho que acima de tudo. Mas é, sim, desafiador. E eu acho que quando você adiciona o fato de estar num país que não é o que você nasceu, o que você cresceu, inclui outros desafios também. E eu acho que toda essa aglomeração de coisas dá uma combinação bem diferente, bem complexa. Criar filhos é uma coisa muito pessoal, né? Obviamente. Eu acho que não tem fórmula. Tem coisas que sim, acho que dão certo com várias crianças e tal. Mas eu acho que não é uma fórmula. E também porque pais são únicos, filhos são únicos, cada um tem a sua personalidade. Então, tudo que eu vou falar aqui são coisas que funcionam ou, né, a gente tenta implementar para as nossas filhas, para os nossos filhos, no caso, em breve. Mas nem tudo dá certo para todo mundo, né? É uma coisa muito peculiar. As coisas que eu faço pode não dar certo para você. As coisas que as meninas vão falar talvez não vão dar certo para mim. Então, eu queria manter a ideia de que tudo é muito pessoal. E, portanto, né, vocês vão ver as opções e diretrizes e conceitos, princípios são múltiplos. Essas são as minhas combinações. E já que os princípios são muitos, eu tentei resumir eles em 3 tópicos principais, para ficar mais fácil de falar aqui, senão eu ia ficar falando tipo dias, né? Então, assim, o primeiro conceito que a gente tenta implementar nas nossas filhas e filho daqui a pouco é a questão do respeito. E eu não digo respeito só para elas com a gente e a gente com elas. Eu acho que em vários outros aspectos também. Por exemplo, respeito com as pessoas ao redor, respeito com culturas diferentes. Eu acho que isso vem bastante também do Canadá, ter essa multiculturas tão inseridas na sociedade, assim. Na escola delas tem pessoas com diferentes raízes, né? Então, a gente tenta passar para elas de que isso é perfeitamente normal. Diferenças, as pessoas são feitas de diferenças, né? Tentar não excluir pessoas porque elas têm ou deficiência ou alguma outra coisa que seja diferente das outras. Então, eu acho que para as nossas filhas isso aí já tá meio que entendido. A gente vê algumas coisas, por exemplo, que a Alice, que já entende mais, já conseguiu assimilar. E as duas são super sociáveis e tal, e já ouvi comentários delas não excluírem ninguém. Eu acho que a gente fica bem orgulhoso de que elas entenderam esse negócio do respeito. Outra coisa que eu digo respeito com as outras pessoas a gente tenta passar para elas que
a gente não faz para os outros o que a gente não gostaria que fizessem pra gente. Por exemplo, coisas simples que eu acho que fazem a diferença né, no sentido geral, assim. Porque eu acho muito que as crianças têm que aprender desde cedo algumas coisas e não criar vícios de comportamento. Tem coisas que as pessoas quando crescem aprendem que não é certo ou tal, mas eu não gosto de deixar elas fazerem coisas que eu sei que não tá certo, porque depois aí elas vão de repente achar que está ok, né? Então, por exemplo, coisa boba, exemplos bobo. A gente tá viajando, tá no avião e tem uma criança atrás do nosso banco, digamos, e fica chutando o banco. Isso me irrita horrores. Então, se nós estamos no avião, eu não gosto que elas fiquem chutando o banco da frente. Eu acho que isso é falta de respeito. E pode ser que elas estejam incomodando, pode ser que elas estejam cansadas, mas eu acho que isso não é uma coisa que se pode fazer, né? Ninguém tá lá para receber chute nas costas no seu banco. E eu acho que não tem nenhum cenário que isso é aceitável, digamos assim, né? Então, isso é uma coisa que eu tento, né, um exemplo super bobo, mas a gente tenta manter as rédeas aí nesses momentos e tentar mostrar para elas que respeito é sim muito importante. Tópico número 2, regras. Essa é difícil, né? Bem, já vou começar dizendo também que regras nem sempre funcionam, né? Nem sempre tudo que a gente tenta implementar vira mesmo uma coisa, uma regra. Acho que regras são bem importantes na criação de filhos, pelo menos eu acho que uma certa disciplina, uma certa consistência de regras ajuda as crianças se acharem, porque eu acho que muitas das crianças ainda estão aprendendo o que é certo, o que é errado, o que se deve fazer, o que não deve, que horas é para fazer tal coisa. Então acho que se a gente mantém uma consistência de horários, de regras, é mais fácil para eles se acharem. Por exemplo, quando a gente vai viajar ou alguma coisa diferente, muito diferente vai acontecer, a gente tenta já falar sobre o assunto com elas, para que elas já entendam o que vai acontecer e as etapas que elas vão ter que passar. Hora das refeições, hora de dormir, a gente tem uma rotina e a gente tenta, né, manter essa rotina, escovar os dentes, tomar um leitinho e dormir, ler um livro, mais ou menos sempre na mesma hora. E aqui no Canadá é bem cedo até que as crianças vão dormir. Tem um horário de dormir às 8h30, mas eu sei de gente que põe as crianças às 7h30 para dormir, e até vários pediatras e psicólogos recomendam mesmo esse horário, por isso que as pessoas até jantam super cedo aqui, até às vezes 5h30, os restaurantes já estão com fila, dependendo dos dias de semana, porque as crianças dormem cedo. E outras regras eu incluo aquelas coisas assim, por exemplo, as crianças bagunçam, a gente tenta fazer com que elas arrumem, nem sempre funciona, muitas das vezes não funciona, mas a gente tenta lembrar elas que uma coisa que a gente fez, a gente arruma, coisas de botar no lixo, tem que botar no lixo, certo? Reciclagem, orgânico, coisas simples, mas eu acho que vão criando raízes nelas, né? De o que é certo, o que não é. Eu não queria que elas criassem vícios de comportamento, de achar que tudo é possível, no sentido de dentro de casa dá para bagunçar tudo, não importa o que seja, desde que fiquem distraídas. Eu acho que crianças têm que entender que coisas são de adultos, outras coisas são de crianças, e que é importante perguntar antes se pode. No caso, as meninas já entendem, elas já têm capacidade de perguntar o que se dá para ou não fazer uma coisa, e então eu não permito que elas brinquem ou
com tudo que tem aqui dentro de casa, porque tem que ter uma certa ordem, né, gente? Uma certa regra. Então, se elas querem brincar com tal coisa que não é uma coisa de criança, digamos assim, eu procuro que elas me perguntem primeiro e eu vejo se elas podem ou não. Por exemplo, aqui no escritório, o escritório é um dos quartos aqui do andar superior e tem muitas coisas do meu trabalho aqui que eu não quero que elas venham pegar e usar e bagunçar e desenhar, porque são coisas que estão onde estão, porque eu sei, porque tá organizado e tal, na minha desorganização organizada. Então, tem coisas que eu não permito. E por quê? Porque tem muitos brinquedos, tem coisas que elas sim podem usar e que não tem razão nenhuma de elas virem, digamos, mexer nas coisas de adultos, né? Então eu tento não permitir isso em nenhuma hipótese, assim. Tentando manter uma certa disciplina, uma certa consistência de opinião. E o terceiro tópico, que eu acho bem, digamos, importante, é ser agradecido pelas coisas. E essa é uma meio difícil, assim, para as crianças, porque crianças são muito, eu acho que são muito, a maioria delas, ou pelo menos as nossas, são bem, tipo assim, gostam muito de brinquedos, e depois quando tem os brinquedos, elas não brincam muito, a Alice principalmente. Muito influenciável pelo consumismo, pelos comerciais na TV e coisa, né? Então, eu sempre gosto de incentivar elas a lembrarem de que a gente tem que agradecer pelo que a gente tem, agradecer pela saúde que a gente tem, e pela né, ter um lugar para morar, ter comida, ter como se manter, né, nesse mundo aí, nem sempre é fácil. Então, nessa questão do agradecimento, é de a gente ser grato pelas coisas que a gente tem e tentar lidar com as coisas que a gente quer, né? Quer falar aqui com a gente? O que você acha? Você acha que é bom ter regras? Saber a hora de dormir? Saber a hora de comer? Yeah? Mama é braba? Não? Você é querida. Daddy é brabo? Não? E aí? Tá cansada? Ups. Tá brincando? Tô filmando. Então era isso, acho que esses são os princípios básicos. Tem muitas outras coisas que englobam, como eu falei. Criação de filhos é bem complexo, muito prazeroso também, né? Mas sim complexo, cheio de acertos e erros. A gente erra todo dia, eu acho, mas muitos acertos também, felizmente, né? Então, espero que vocês tenham gostado e que tenham talvez se identificado com alguns dos tópicos. Então, fiquem à vontade de comentar o que vocês usam né, no que vocês se baseiam para criar os seus filhos, tanto no Canadá como em outros lugares do mundo, no Brasil inclusive. E espero que vocês voltem aí no mês de março para mais um vídeo do Mães no Canadá e se inscrevam aí no canal se vocês quiserem manter recebendo as notificações de quando os vídeos saem, porque tipo, eu me esqueço totalmente se eu não assino um canal que eu gosto. E claro, assistam, vejam os links aí embaixo do vídeo com os blogs e vídeos das outras meninas que provavelmente têm ideias muito legais também, que provavelmente eu vou aprender alguma coisa sobre criar os filhos, no que elas se baseiam e tal, né? Tu quer falar? Então tá certo, um abraço, obrigada e a gente se vê em março de 2018 com Mães no Canadá novamente. Tchau!